Você que se liga na Globo, bem-vindo às emoções da Copa dos Campeões 2001. Vamos conhecer um representante do futebol brasileiro na Taça Libertadores da América do ano que vem. As cidades de João Pessoa, aqui na Paraíba, e Maceió, Alagoas, recebem 8 dos melhores times do futebol brasileiro, valendo o título, como eu disse, que vai levar o campeão para a Taça Libertadores do próximo ano. E como sempre, o Flamengo é recebido de forma contagiante por sua imensa torcida. Nesse momento o time do Bahia vai subir. O Bahia, que é o campeão do Nordeste, por isso está aqui na Copa dos Campeões. O Flamengo é campeão estadual do Rio, que também dá vaga a esta competição. O Flamengo já bate bola no gramado, aqui do estádio Almeidão, em João Pessoa, que tem a torcida rubro-negra como maioria absoluta. Raros os torcedores do campeão do Nordeste, o Bahia, o campeão baiano da temporada. E o torcedor está aí fazendo sua manifestação, sentindo este clima que envolve a Copa dos Campeões mais uma vez no Nordeste brasileiro. O Bahia vai subir para ser recepcionado por uma torcida muito pequena. Alguns representantes da torcida baiana. Veja aí o torcedor do Bahia. E neste momento, o tricolor da Boa Terra vai para o gramado. E a manifestação da torcida rubro-negra, imensa maioria aqui no Almeidão, de vaias para a entrada em campo do Bahia, que vem forte, empolgado pelo título do Nordeste, pelo título de campeão baiano, vencendo o Juazeiro na decisão, o 42º título da história do Bahia em nível estadual. Flamengo-Bahia, Cruzeiro-São Raimundo em Maceió, Corinthians e Curitiba, São Paulo e Sport do Recife. São estes os 8 times. Mas vamos movimentar os repórteres da Globo aqui no Almeidão. Começando pelas informações do Flamengo. Você vê movimentação no gramado e aí está o repórter Eric Faria. O Flamengo, que entra em campo nessa estreia da Copa dos Campeões contra o Bahia, é o mesmo que conquistou o tricampeonato carioca em cima do Vasco. Não houve grandes contratações, nem grandes dispensas. O maior reforço do técnico Zagallo é uma amizade entre Petkovic e Edilson. Os dois astros rubro-negros, que durante o campeonato estadual nem se falavam, hoje em dia estão almoçando até na mesma mesa. Luiz Roberto. Vamos confirmar o mesmo time do Flamengo que venceu o Vasco na decisiva do campeonato estadual. O Flamengo começa o jogo com esta formação. Número 1, Júlio César. 2, Alessandro. 3, Juan. 4, Fernando e 6, Cássio, completando os 4 zagueiros. Meio de campo, 5, Leandro Ávila. 9, Rocha, os 2 volantes. 7, Beto e 10, Petkovic. No ataque, 8, Reinaldo e 11, Edilson. O técnico é Zagallo. E agora vamos com as informações do campeão do Nordeste, o Bahia. O repórter Fernando Rocha tem as últimas informações do Bahia, Fernando. O Bahia vai enfrentar o Flamengo com um esquema cauteloso, marcação forte, mas principalmente muito triste. Os jogadores estão muito abalados com a notícia da morte do lateral Clebson, ocorrida ontem à noite. A maioria do time ficou sabendo da notícia somente hoje pela manhã. Agora há pouco, antes de entrar em campo, os jogadores tiveram uma reunião com o técnico Evaristo de Macedo, rezaram e choraram muito. Eles querem dedicar uma vitória hoje ao ex-companheiro, Luiz. O lateral Clebson, que estava emprestado ao Vasco da Gama, o passe do Clebson pertencia ao Bahia. Aí você está vendo o Zagallo, mas vamos à confirmação do time do Bahia, o tricolor baiano, o campeão do Nordeste, campeão baiano da temporada. O time começa com esta formação. 1, Emerson. 2, Japinha, que está voltando. 3, Carlinhos. 4, Jean Elias. E número 6, Chiquinho, completando a defesa. Meio de campo tem 8, Bebeto Campos. 5, Preto, que também está voltando ao time. 7, Ramos e 10, Mantena. 4 homens de marcação no meio de campo. No ataque, 11, Marcos Vinícius. E 9, o artilheiro Nonato, técnico Evaristo de Macedo. Sérgio Noronha, o campeão carioca, campeão baiano. Enfim, a Copa dos Campeões, o caminho mais curto para se chegar à Libertadores. Olha, o caminho mais curto e mais atraente, evidentemente. Tem um prêmio de 700 mil para o campeão. E essa competição, sabe você, meu caro torcedor, foi a de maior média de público do ano passado, 21 mil torcedores por partida. Portanto, a competição mais atraente do ano passado e que esse ano, pelo que a gente está vendo aí, ó, vai repetir essa média de público. Vamos confirmar agora o trio de arbitragem do jogo desta tarde, aqui em João Pessoa. Apita o jogo Paulo César de Oliveira, com Eduardo de Menezes e Elias Silva Almeida. Este é o trio de arbitragem para o jogo aqui no Almeidão, em João Pessoa. O comentarista de arbitragem da Globo é Renato Marcília.
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigos da Rede Globo. Paulo César, apesar de um árbitro jovem, ele já tem uma biografia, já tem até uma boa experiência e uma imagem, acima de tudo, de um árbitro disciplinador que não contemporiza com a indisciplina, que não contemporiza, enfim, com qualquer atitude que afronte a lei do jogo. E isso é bom para o espetáculo. Os jogadores já sabem a forma dele agir e ele tem todas as condições de levar o jogo a bom termo até o seu final. Aí está o goleiro Júlio César do Flamengo. Nós vamos para o início da partida. Copa dos Campeões. Vamos lá, os cruzamentos. Quem enfrenta quem na sequência da Copa dos Campeões dos 8 participantes. Vamos mostrar para você. Esta é a situação da Copa dos Campeões. Ó, Flamengo e Bahia. Quem vencer desse confronto enfrentará o vencedor de Cruzeiro e São Raimundo, campeão do Norte. Jogo que acontece aqui no Almeidão às 6h30 da tarde. E aí, o outro emparelhamento, Corinthians e Coritiba, que vão jogar agora lá em Maceió. Na sequência, São Paulo e Sport do Recife. Os vencedores também se enfrentam na fase semifinal desta Copa dos Campeões. Nós vamos para o início do jogo aqui no Almeidão. Grande o público. Não está lotado o Almeidão. Tem capacidade para 45 mil pessoas. Por medida de segurança foram colocados à venda 38 mil ingressos. Luiz, diga. Vamos ouvir uma palavrinha rápida aqui do técnico Zagallo antes desse começo do jogo. Zagallo, você conta com o mesmo time que venceu o tricampeonato carioca. Quer dizer, o Flamengo larga na frente pelo menos no aspecto do entrosamento, da preparação, né? Não, mas o Bahia também vem com a sua equipe formada, vencendo 2 competições. Vai ser um jogo difícil. Agora eu confio na equipe do Flamengo. E a amizade agora entre o Petkovic e o Edilson, que antes não se falavam, hoje já estão de bem. Isso é bom para o time, para o ambiente do time? Não, criaram muita coisa. Se falar, eles sempre se falaram. E criou aquele negócio, não deu a bola aqui, não deu a bola ali. Nunca deixaram de se falar. Tá aí o Zagallo. Luiz Roberto. Vamos ao outro lado, Fernando Rocha. Bom, nós conversamos aqui com o técnico Evaristo de Macedo, comentando aqui conosco a situação que o Bahia enfrenta aí. Agora um minuto de silêncio, homenagem póstuma ao lateral Clebson. Evaristo. Foi uma notícia chocante que nós recebemos. Estamos contristados e nós conversamos com os rapazes. Faz parte da vida, Deus quis assim. Vamos aceitar e vamos para o jogo. Autoriza Paulo César de Oliveira, bola rolando, começa a Copa dos Campeões. Flamengo e Bahia aqui no Almeidão para você. Tá jogando o Flamengo, veja o Fernando. Falecimento do lateral Clebson. Falecido lamentavelmente na madrugada de hoje, num acidente automobilístico nas proximidades da cidade de Feira de Santana, interior da Bahia. Ele viajava de carro para a cidade de Itiúba, sua cidade natal. Olha o Beto aí, já completa a informação. Vem o Flamengo. Levantamento para o Edilson, muito forte, vai saindo o Emerson. Ele viajou do Rio de Janeiro para Salvador ontem, com a esposa Ariadna e com o filhinho Clebson, de 3 anos, Clebson Júnior. Aí foi visitar, iria fazer uma visita à mãe dele, Clebson, doente na cidade de Itiúba, a 250 quilômetros de Salvador. Se envolveu num acidente gravíssimo, foi socorrido em Feira de Santana, não resistiu aos ferimentos e lamentavelmente faleceu. A todos da família, os nossos sentimentos. E o futebol do Brasil, claro, vive um dia de luto pelo falecimento de um jovem, de um talento, de um promissor jogador de futebol que estava no Vasco. Olha o Beto na dividida, a bola vai sobrando com o Emerson. O Emerson é o único jogador do Bahia que participou de todas as partidas do time neste vitorioso primeiro semestre para o tricolor baiano. Aí está jogando o Chiquinho. Tem a responsabilidade de substituir o Jefferson, titular e capitão do time. São os primeiros movimentos da Copa dos Campeões para você. Trabalho do Jean Elias em profundidade. Aí o trabalho do Mantena, que vinha jogando como lateral direito. Esse é o Japinha. Mais uma vez aí o Japinha, Nonato e Marcos Vinícius, os dois atacantes na área.
Ejo Preto tocou no comando, olha a chance do Mantena, Júlio César. Na primeira jogada de ataque do Bahia. O chute do Mantena, veja que ele dribla o Fernando, o chute saiu fraco, o Júlio César um pouco adiantado. Conseguiu fazer a defesa. Aí o Mantena tem 24 anos, revelado no próprio Bahia. Já na cobrança, vem o levantamento. Bote do Fernando, Beto chega. E o Juan complementando, entretanto. O Paulo César de Oliveira tinha marcado o toque do Ramos, o camisa 7 do Bahia, falta que favorece o time do Flamengo. Os internautas de todo o Brasil, como sempre, participando das transmissões pela Globo. E durante a semana com os favoritos. Aí o endereço para você continuar interagindo com a gente. Empate 3%. O Bahia com 13% e o Flamengo com 84%. A preferência dos internautas, preferência não, na opinião dos internautas como favorito. Você segue participando, hein? Mandando o seu recado, interagindo conosco. Já temos uma enquete neste primeiro tempo para você. Aí o trabalho do Mantena. Preto. Marcação ali à distância do Rocha. Devolveu no Mantena. Aí bola no comando para Nonato. Com ele Juan. Aí começa lá com o Júlio César. Saiu jogando errado o Júlio César. Recuperação do Chiquinho. Aí o Carlinhos. Esteve na seleção brasileira. Com o Zagallo, Carlinhos, zagueiro do Bahia. Esse é o Japinha, aquele do São Caetano. Tentou jogar no Mantena. Cruzamento, chute do Marcos Vinícius. Olha a sobra, Júlio César. O Bahia chegou de novo. Mais uma chance. Veja que de novo o chute saiu. Ela tocou no chão. Poderia ter dificultado, mas nesse caso facilitou a vida para o Júlio César. Outra vez o trabalho do Bahia com o Japinha. Olha o cruzamento, a dúvida do Júlio César. Alessandro e agora o Júlio César. Está jogando o Beto. Foi desarmado com falta cometida pelo Ramos. Jogadores à disposição do técnico Zagallo no banco de reservas do Flamengo são estes. Número 12, Klemer. 13, André Bahia. 14, Maurinho. 15, Jorginho. 16, Fábio Augusto. 17, Roma. E 18, Leandro Machado. Técnico Zagallo, 69 anos. Olha o Bahia chegando. Chute para a defesa do Júlio César. Falando de idade, do outro lado está o Evaristo, que tem mais ou menos a mesma idade do Zagallo. Evaristo que completou 67. Ontem, o Evaristo de Macedo. Daqui a pouco eu disse sobre o Jefferson, capitão do Bahia, lateral esquerdo. Não está jogando porque ele se machucou ao longo da semana. Nos treinamentos em Salvador e sequer viajou com o grupo. Pelo menos para esta primeira rodada da Copa dos Campeões. Petkovic com o Beto. Bola rolando também no estádio Rei Pelé, Maceió. Corinthians, campeão paulista. Coritiba, vice-campeão da Copa Sul Minas. Lá completando a rodada, São Paulo e Sport Recife. Edilson com o Cássio. E a chegada do Jean Elias. Um dos jogadores mais experientes do Bahia, entrou pegando forte, hein, Renato Marcília? Mesmo atingindo a bola, é uma atitude de imprudência. O árbitro, a meu juízo, teria que marcar a falta. No mínimo, uma jogada perigosa. Esse Jean Elias é o mesmo que deu aquele carrinho que deixou o Pedrinho fora de jogo durante muito tempo. Ele insiste em dar carrinho, como deu de agora, como deu no Pedrinho, olha aí. Olha o Rocha chegando o Flamengo. Vai à linha de fundo, cruzamento.
minutos do primeiro tempo. Sai o primeiro gol da Copa dos Campeões. Reinaldo. Ano passado, na Copa dos Campeões, o Flamengo se despediu com o Reinaldo perdendo um pênalti na fase semifinal contra o Palmeiras. Esse ano começa a caminhada com um gol de Reinaldo. E consegue o gol no momento em que era dominado no jogo, né? O time do Bahia estava melhor, teve toda a oportunidade de gol. O Flamengo, na que veio, na primeira, conseguiu marcar. Aí o Fernando. Está jogando com o Edilson, chegou o Jean Elias. Outra falta do Jean Elias. O Zagallo reclama. Não, o Zagallo está preocupado, Luiz, porque o Cássio, a chuteira dele arrebentou e o Flamengo está jogando com um homem a menos desde o momento do gol do Flamengo. Então ele quer que o Rocha faça essa cobertura aqui enquanto o Cássio não tenha condições de entrar em campo. Agora ele já está entrando, já ficou tudo bem. Na minha opinião, o Jean Elias só é truculento como é, porque a arbitragem é muito tolerante. Naquele lance do Pedrinho, nem falta foi marcada. Ele agora deu um carrinho ainda há pouco, agora uma entrada ali violenta. Temos menos de 10 minutos de jogo e ele já se mostrou violento em 3 lances. O lance do Pedrinho, ele jogava pelo Cruzeiro e fez a falta no Pedrinho no jogo em São Januário, o Pedrinho do Vasco da Gama, e o Pedrinho ficou mais de anos sem jogar futebol em função de um problema no joelho causado por essa entrada. E o árbitro nem falta marcou. Porque não precisa atingir o jogador para que o árbitro tome uma atitude mais enérgica em relação a quem age dessa forma. Até porque ninguém precisa ficar parado esperando ter a perna partida ao meio para o árbitro marcar a falta. Basta que haja com imprudência, com ação temerária ou a chamada força desproporcional. A função do árbitro, além de... Não vai dar nada. Além de fiscal da lei, é proteger o jogador de talento, aquele que entra em campo para jogar futebol. Hoje, depois de Porto dos Milagres, o humor rola solto no Zorra Total. Sobre o Reinaldo, Luiz, ele quase veio à Copa dos Campeões, mas para defender um outro time, o Cruzeiro. Ele esteve praticamente negociado com a equipe mineira, faltaram poucos detalhes, mas o Flamengo pediu um pouco mais de dinheiro, o Clube Cruzeiro não quis negociar por esse preço, por isso ele continuou no Flamengo. Tá sentindo o Beto, hein? Paulo César de Oliveira, o juiz da partida, paralisa o jogo para que o Beto possa ser atendido. Você acompanhando o atendimento ali ao Beto, ele levou primeiro a mão ao peito. Veja, na dividida ele, o choque com o Juan. Realmente parece que ele bate ali o peito. Veja só, com o Juan. O Juan seguiu na jogada e o Beto vai saindo pela maca agora do gramado aqui do Almeidão. O torcedor tá aí, vale tudo. Tá todo mundo acompanhando, todo mundo ligado. Vamos lá, os reservas do Bahia à disposição do técnico Evaristo de Macedo. São estes: 12, Ederson. 13, Valdomiro, 14, Ramalho, 15, Capixaba, 16, Claudinho, 17, Robson e 18, Washington. Quem está assistindo a partida também próximo ao banco do Bahia são alguns jogadores do São Raimundo, que na próxima partida enfrenta o Cruzeiro. Campeão da Sul-Minas contra o campeão do Norte, o São Raimundo, que joga na sequência aqui no Almeidão. Olha o Bahia chegando, veja a bola para o Nonato, vai para a área na dividida. Chega o Leandro, acabou perdendo, recuperação do Marcos Vinícius, sobra do Japinha. Faz o cruzamento, corte do Fernando. Está jogando o Flamengo com o Pet. Reinaldo. Corte foi do Preto. Aí o Reinaldo, autor do gol do Flamengo no jogo. Flamengo vencendo por 1-0. Corinthians e Coritiba 0-0 no Rei Pelé e Maceió. Ramos. Japinha. Mais atrás agora no Preto. Vem o levantamento. Vai marcado o impedimento. Marcos Vinícius chegando. Nonato também. E o impedimento já estava marcado no ataque do Bahia. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, 100% só Embratel.
E hoje, depois de Zorra Total, você vai curtir uma emocionante viagem musical pelo nosso país com Ed Mota, Daniela Mercury e Skank, no especial Brasil por Natureza. Aí o Flamengo com o Leandro. Edilson abre na direita. Beto já está de volta, parece tudo bem com o Beto. Ele recebeu uma pancada no peito. Aí o Alessandro, jogando no Edilson. Mete Reinaldo na área, vem o levantamento. Para o Reinaldo, jogou de cabeça, jogou para fora. Internautas de todo o Brasil, temos aqui a enquete do primeiro tempo para você. Vamos saber a opinião dos internautas. Qual é o favorito para conquistar a Copa dos Campeões? E você tem, claro, as 8 opções. Flamengo, Corinthians, São Paulo, Coritiba, Cruzeiro, Bahia, Sport do Recife e São Raimundo. Aí o endereço para você continuar interagindo conosco. E vale o seu recado, vale as notas para os jogadores, para o trio de arbitragem. Sem falta, Léo! Aí o Marcos Vinícius. Tentou jogar no Montana, antecipação do Juan. Bola volta no Ramos, tentou de novo o toque pelo comando, vai lá o Montana. E o Juan sai jogando com o Alessandro. Aí o Beto. Bom toque no Petkovic, hein? Tem liberdade o Petkovic. Reinaldo ficou impedido, o Pet inteligentemente não tocou. Na direita o Edilson ainda estava um pouco à frente. O Reinaldo foi voltando junto com os zagueiros para tentar ficar em posição legal. O Pet esperou, mas na hora que passou o Edilson estava na frente, não, Marcília? O esforço que eles fizeram para evitar o impedimento foi muito grande, mas a defesa foi empurrando, e o Edilson conseguiu sair da linha de impedimento, que foi bem feito, bem marcada pelo auxiliar. Flamengo 1-0, gol do Reinaldo. Aí Japinha, vem o Bahia. Jogou no Montana. O corte foi do Fernando. Edilson no Petkovic. Beto se manda pelo meio. O Reinaldo que tocou essa bola para o Petkovic. O Edilson está lá na ponta direita, ficou com as mãos na cintura. Um primeiro sintoma aí de reclamação, que o Pet não passou a bola para o Edilson. Olha o Marcos Vinícius, chuta forte de fora da área, hein? Fernando só na bola. Marcos Vinícius começou no interior de São Paulo, no São José, aí teve uma passagem pelo Amoré, aí no Rio Branco de Americana, lá no interior de São Paulo. Fez um bom Campeonato Paulista ano passado, chegou a fazer 4 gols no mesmo jogo contra o Palmeiras. E depois que chegou ao Bahia, 8 jogos, 8 gols. Aí o Reinaldo. Vai pro lance individual, Edilson pedindo, jogou no Edilson, pé direito, Pet livre. Olha o Pet, preparou, levantou pro Reinaldo, o corte foi do Jean Elias. Briga o Pet, recupera para o Flamengo. Alessandro no Beto. Vamos ver o Rocha. Chegou na dividida. O Preto brigou e o Montana arma o contra-ataque. Reinaldo, Juan. Jogou no Reinaldo, foi para a área e adiantou muito. Aí o Pet brigando. E sai jogando o Carlinhos. Aí o passe em profundidade na esquerda e a falta. Está marcando o Paulo César de Oliveira, favorecendo o Bahia. E o primeiro cartão amarelo para o Alessandro. Ele não foi desleal, nem violento. Agora ele estava perdendo em velocidade para o jogador que disparava no contra-ataque. Ele fez uma falta sutil. Faz parte da regra, foi bem aplicado o cartão. Falta sutil? O que é falta sutil, por favor? É aquela que, de uma forma geral, o torcedor não enxerga. Ele está correndo junto e segura pela camisa ali, um encostado no outro. Olha o Edilson, vai para a área. Que lindo o corte do Edilson. Arrumou para o Rocha. Gol do Flamengo! Rocha número 9. Um lance lindo do Edilson. O drible, o passe açucarado. Rocha manda para o fundo da rede. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o Flamengo chega a 2
2-0 em cima do Bahia. Olha, não se engane não pense que o jogo está fácil para o Flamengo. 2-0 com 17 minutos é o fato do Flamengo ter jogadores de decisão. Desses jogadores que decidem o jogo, como é o Edilson nessa jogada. E o Bahia está bem no jogo, o Bahia está jogando bem, está partindo para cima. Agora levou 2 gols em 17 minutos, pode ser que de repente perca um pouco de entusiasmo. O jogo estava bom, equilibrado, e o Flamengo nas duas chances que teve, marcou. Aí está o Mantena, levou para a esquerda, arrumou agora com o Chiquinho. Se aproxima ali o Ramos, ele faz o levantamento para o Nonato. Tira o Juan e o Rocha complementa. Rocha é mais uma das revelações do Flamengo. Está na Gávea desde os 12 anos. Descoberto lá em Piraju, no interior de São Paulo. Outra vez aí o Mantena. Jogando no Japinha. Vem o Bahia para cima do Flamengo. O Flamengo se fecha todo. Preto tentou o passe. Chega o Rocha. Recuando no Cássio. Ficou pedindo falta ali o Rocha. E agora sim a falta do Japinha. Os jogadores do Bahia ficam reclamando. O Japinha quase mostrou o cartão ali pro assistente, pro Eduardo de Menezes. Uma informação sobre o Rocha, Luiz. Ele é muito grato ao técnico Zagallo, apesar dele ser um jogador de marcação. O técnico rubro-negro costuma dar muita liberdade para ele apoiar o ataque. Tanto que na Copa do Brasil, contra o Curitiba, ele fez 2 gols e hoje marcou mais um. Ele vem tendo liberdade. Olha o Bahia chegando, a chance do empate. Júlio César saiu. Marcos Vinícius mandou para fora. Mais uma chance do Bahia. Veja que ele tira o Júlio César, perde o ângulo, mas ele ficou marcado, é verdade. É, mas ele se joga ali, sofre um pênalti. O Júlio César chegou a pegá-lo, chegou a agarrar pela camisa. Ele acreditou no taco, né? Que tinha bala na agulha para fazer o gol. Mas foi agarrado, não foi? São 19 minutos e meio do primeiro tempo. Grande o público aqui no Almeidão, em João Pessoa. O torcida do Flamengo é muito grande em todo o Brasil. E na Paraíba, impressiona. O estádio está inteiro rubro-negro. Flamengo vencendo 2-0, Reinaldo e Rocha. Aí o Cássio. Mais à frente no Reinaldo. Marcado pelo Jean Elias. Trabalha com o Rocha. Joga no Beto. Aí passe no Cássio, a jogada é boa. Foi para a área, Jean Elias chegou com ele. Acho que a questão Flamengo fora do Rio não é mais torcedor, é seguidores, né? Vai pro lado místico da religião, né? É impressionante mesmo, é impressionante. É inexplicável, impressionante. Aí o Alessandro, Flamengo vencendo 2-0, Corinthians e Curitiba 0-0. Mas o Noronha tem dito aqui, viu? Esse time do Bahia fez um grande campeonato do Nordeste. Conquistou o título vencendo o Sport 3-1 na decisão. Tem poder de reação. Olha o Edilson recebendo lá na frente. Está marcado o impedimento. É um lance difícil. Eu fiquei em dúvida pela posição do Jean Elias, o número 4, pelo centro da linha da grande área. É um lance realmente em velocidade, é um lance em movimento. Mas acertou o auxiliar Elias Almeida. Parabéns. Foi um lance realmente bastante difícil e aconteceu o impedimento. Aí o Japinha. Chega! Paulo Preto! Preto tentou jogar no comando. Marcos Vinícius tirou do Júlio César. Gol do Bahia! Marcos Vinícius, número 11. O passe açucarado. Aí ele toca por cobertura. Júlio César ainda chega a tocar na bola. Um lindo gol do tricolor baiano aos 21 minutos. Diminuindo. Flamengo 2, Bahia 1. Marcos Vinícius. Olha, e dá mais justiça ao placar do jogo, né? Agora tá mais ou menos verdadeiro, porque o Bahia tem chegado. Pra você ter uma ideia, o Flamengo chutou 3 vezes ao gol. Marcou 2 gols. Na Copa dos Campeões, os confrontos tem 2 jogos. Flamengo e Bahia estão jogando aqui, quarta-feira jogam em Maceió. O saldo de gols, claro, o primeiro critério, número de pontos. Uma vitória, um empate, o time que venceu classificou.
Em caso de uma vitória para cada time, o critério para o desempate é o saldo de gols. Então, por exemplo, você vence por 2-0, perde o outro jogo por 1-0, quem venceu por 2-0 se classifica. E não tem aquela história da Copa do Brasil, não, de gol, comando do adversário, não. Então é saldo de gols, se persistir o empate, disputa por pênaltis. Lembrando que no último jogo entre Flamengo e Bahia na Fonte Nova, Bahia venceu por 4-1 o Flamengo. O atacante já fez 3 dos 4 gols. Vem aí o Edilson. Passou o Reinaldo, é pra ele. Dominou, a bola escapou, voltou um pouquinho, né? Facilitou o trabalho do Bebeto. O Edilson está mais capeta do que nunca, né? Tá inspirado o Edilson. O Flamengo jogou amistosamente na última quarta-feira em São Luís do Maranhão contra o Motoclube. Venceu por 5-1. Com grande atuação de Edilson e Petkovic. O Edilson que é baiano, né? Aí o Petkovic. Tá marcado ali pelo preto. Leva pela diagonal, tem o Alessandro na direita. Veja que a jogada é com ele. O Chiquinho se antecipa. Sai jogando com o Marcos Vinícius, o homem do gol do Bahia. Vai mantendo a média de 1 gol por jogo, hein? Agora 9 jogos, 9 gols o Marcos Vinícius com a camisa do Bahia. Ele teve no Japão também, uma época. E antes foi goleador do Campeonato Gaúcho em 97, jogando pelo Guarani de Venâncio Aires, na região Sumageira, ali pertinho de Santa Cruz, a 120 quilômetros de Porto Alegre. Olha ele com a bola aí, foi para a área o Marcos Vinícius. Se apresenta o Nonato, o chute vem do Preto. Corte do Juan. Aí o Japinha, jogada no comando. Marcos Vinícius, jogada, é Nonato, jogada é boa. Nonato dominando. Olha o Mantena, de novo no Nonato. Tenta chegar na linha de fundo. E é só o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. Futebol brasileiro. Disputando o Mundial Sub-20 na Argentina. O Brasil que está no grupo B. E jogou e venceu o Canadá hoje. Ele tem que mostrar um cartão 2-0, só completando aqui, Marcílio. 2-0 para o Brasil sobre o Canadá. Completando a sua participação com 3 vitórias e 3 jogos nessa primeira fase do Mundial Sub-20. Diga, Marcília. Você tem que mostrar cartão para os 2 jogadores. Para o Rocha, do Flamengo, e para o Carlinhos, não, Jean Elias, do Bahia. Não mostrou para ninguém. Porque o Rocha ficou com a bola na mão e o outro empurra. É o Reinaldo. É o Reinaldo. Reinaldo, perdão. Um fica segurando a bola para não deixar o jogo ser reiniciado rapidamente. O outro vai lá e dá um empurrão. Ficou tudo por isso mesmo. Aí o Petkovic, Edilson se manda. Já recebe. Tentou a devolução, foi ótima para o Petkovic. Tentou para o Reinaldo e a falta. E o Paulo César está apontando. A falta que favorece o Flamengo, o lance. Deu pênalti. Que a bola, ele ainda não entrou na área. Que ele marcou favorável ao Flamengo, é certo. É que ele olhou para o auxiliar e o auxiliar não correu para o fundo na hora. Foi devagarinho. Agora é que ele apareceu lá no fundo. Agora é pênalti. Vai lá para a linha de fundo, o auxiliar confirmando o pênalti. Os jogadores do Bahia reclamam muito. Olha o lance. Se foi dentro da área, eu tenho sérias dúvidas. E ainda a posição do Reinaldo. O lance é seu, Renato Marcílio. O empurrão foi fora da área. O empurrão foi... Olha o auxiliar onde é que vem. Está bem na linha. O auxiliar e a posição do Reinaldo. Impedimento. O impedimento do Reinaldo. E o auxiliar lá no fundo, em cima do vídeo, na mesma linha. Ele fica parado e depois, olha lá, ele não corre. Ele para e olha para o Paulo César de Oliveira. Olha o telespectador. O auxiliar parado olhando para o Paulo César. O Paulo César olhando para ele e um esperando que o outro tome uma decisão convicta no lance. Nenhum dos dois tinha a convicção da penalidade máxima. Houve o impedimento do Reinaldo no início do lance e a falta na sequência. Foi fora da grande área. Um erro gravíssimo da arbitragem do Paulo César e do auxiliar Elias Almeida. Perdão, Renato. 2 erros. Se a falta foi fora da área, não podia ser. Se ele estava impedido, não havia falta. Eu já não estou nem. Se estava fora da área, eu já estou eliminando o impedimento, né? Porque um acaba eliminando o outro.
Olha, nós vimos aqui da cabine que foi fora da área. Estamos aqui a uns 200 metros da jogada. Muito bem, ele erra 2 vezes, como disse o Noronha. Havia impedimento do Reinaldo, deixou seguir a jogada. E ainda, em vez de marcar falta, que foi fora da área, você viu, marcou o pênalti. E o Flamengo tem a chance do 3º gol. E como eu disse há pouco, o saldo de gols é critério para desempate. Petkovic vai para a cobrança. Goleiro Emerson no meio do gol. Estamos com 27 minutos. É o Edilson. Edilson para a cobrança. Autorizado, Edilson. Gol do Flamengo. Edilson, número 11. É o 3º do Flamengo. Olha a rasteirinha. No canto esquerdo do goleiro. Escolheu o direito. 28 minutos é o 3º. Vibra a torcida rubro-negra. E o Flamengo chega aos 3-1 aqui no Almeidão. Edilson, que foi artilheiro do Campeonato Carioca, é o cobrador oficial de pênaltis. Durante a disputa do torneio estadual, ele não perdeu nenhum pênalti. Hoje fez mais um de pênalti. E no amistoso da quarta-feira, Eric, ele sofreu um pênalti, permitiu ao Petkovic a cobrança, selando ali uma espécie de pacto de paz entre os dois dos craques desse time do Flamengo. O Pet ficou ali na meia-lua, mãos na cintura. Mas foi o Edilson mesmo, como o cobrador oficial do Flamengo, que foi lá e mandou para a rede. 3-1. Sérgio Ramos jogou no comando, Mantena, levou para a esquerda, arrumou no Chiquinho. Atenção, Júlio César defendeu. Olha o levantamento para o Nonato. Chega Cássio limpando a área do Flamengo. Bola volta no Bebeto. Chiquinho de novo. Bahia sabe que o saldo de gols, a diferença de gols é critério para o desempate. Assim o Flamengo poderia até perder por um gol de diferença na próxima quarta-feira. Está cedo ainda, mas é só para você entender o regulamento. Aí o Jean Elias. Carlinhos jogando com o Japinha. Veja a marcação do Cássio. Aí Mantena. Marcos Vinícius girou, recebeu o Vinícius, tentou a devolução no Mantena. E o Paulo César Oliveira marca a falta que favorece o Bahia. Copa dos Campeões. Enilton faz o gol do Coritiba. Aí Maceió, Corinthians 0, Coritiba 1. Gol do Enilton. Que você vai ver já já no show do intervalo. Olha lá a preocupação do Júlio César. E o Jean Elias vai para a cobrança da falta. O Preto também fica posicionado um pouco mais atrás. Aí a falta para o Bahia. Jean Elias pega forte, disparou, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, São João pede Guaraná Antártica. O Fantástico denuncia. Um dos remédios mais vendidos no país pode ser a explicação que faltava para o que aconteceu com o craque Ronaldinho na final da Copa de 98 na França. Amanhã no Fantástico. Flamengo vencendo 3-1, é o primeiro tempo, a abertura da Copa dos Campeões. Aí o Bebeto Campos. Japinha, torcedor paraibano jogando junto com o Flamengo, vaiando a posse de bola do Bahia. Cássio com o Fernando. No lance do terceiro gol do Flamengo, no pênalti, o início do lance, a posição do Reinaldo. Já já o Tiratema vai entrar em ação para mostrar para você. Hora do passe do Petkovic, a posição do Reinaldo.
E agora a falta, hein? Vai sair cartão amarelo para o Chiquinho. Na passagem ele pegou o Alessandro, o juiz puniu o jogador do Bahia, Marcília. O mesmo critério que ele usou para punir o Alessandro com cartão amarelo no início do jogo. Na passagem, segura o jogador que está vencendo a jogada na velocidade. Veja o lance mais uma vez, e por trás. É o Flamengo com o Beto. Recebe o Leandro. Trabalha com o Cássio. Mais um jogador revelado no Flamengo. Tem só 21 anos o Cássio. Rocha. Leandro. Beto, Edilson. Tudo de primeira. Juan. Reinaldo. E o corte do Bebeto. Apertou o Juan. E o Carlinhos tem que jogar com o goleiro Emerson. Aí o Alessandro. Outra vez o Beto. Já no show do intervalo, informações da seleção do Brasil, a seleção principal do Brasil. Está na Granja Comaria, em Teresópolis, se preparando para no outro domingo enfrentar o Uruguai lá em Montevidéu. A marcada falta pelo Paulo César de Oliveira sobre o Beto. Paulo César de Oliveira está usando lá o spray. Nas faltas cometidas, o Flamengo fez 5, o Bahia 9. Veja que agora o Paulo César marca a posição da barreira. Foi utilizado em todos os campeonatos gaúcho, paranaense e paulista, por autorização da FIFA, e agora na Copa dos Campeões. E vem dando certo. Apenas 2 jogadores, que era o goleiro Emerson na barreira. Bola para o Beto. Agora Noronha e o Flamengo, pelo menos nos últimos minutos, tentando manter um pouco mais a bola no campo de ataque. Olha, a vantagem de 2 gols dá tranquilidade ao time do Flamengo, que tem a seu favor também boas exibições do Edilson e do Beto. Estão jogando muito bem, todos os dois, o Beto armando bem a jogada. Agora o time do Bahia é bom time, bem armado, partiu para cima, teve oportunidade. O jogo é bom, apenas o árbitro dilatou o placar nesse duplo erro dele, deixando de dar o impedimento e marcando o pênalti, como o Marcília falou. Chegamos aos 35 minutos aqui no Almeidão. Lateral favorece a equipe do Bahia. Vai lá o Mantena. Cartão amarelo para o Petkovic, por reclamação. Só pode ter sido. O incontinente tirou o cartão. Foi reclamação, Marcelo. O Pet que fala bem o português. Depois de muitos anos no Vitória. Fala bem a bondade sua, né? Mas fala muito. É, muito, é verdade. Fala muito, mas bem, olha, Noronha, pela diferença, pela dificuldade, né? Ele que é iugoslavo, ele faz direitinho. De vez em quando, um erro outro de concordância. Olha, Luiz, vai bem. Inclusive palavrões, porque naquela partida contra o Juventude pela Copa do Brasil, que ele xingou o árbitro e foi expulso. Mas se ele quer dizer alguma coisa para desabafar, né? Que diga na língua original, né? O árbitro não vai entender, pô. Fica tudo dito pelo não dito. Aí não tem graça. Aí não atinge, né? Aí não toca o juiz. Mas também não vai expulso aí. Aí o Petkovic. 77 jogos hoje com a camisa do Flamengo. Pet está reclamando lá. E o Paulo César marcou a falta. Que ele já caiu olhando, procurando o juiz. Ele reclama até quando marca a favor dele. Aí pela leitura labial, você em casa faz um esforço para entender as expressões em português, ficou claro, né? Do Petkovic. Cássio com o Mantena. Aí Rocha fez o segundo gol do Flamengo. Já já o show do intervalo para você, informações da seleção, os gols da Copa dos Campeões e outras atrações, já já no show do intervalo. Uma informação a mais sobre o Petkovic, ele não está no mesmo nível do restante do grupo do Flamengo fisicamente. Ele ganhou uns dias a mais de folga, foi para a Iugoslávia e só se reapresentou essa semana. Marcos Vinícius no Mantena, o corte do Fernando.
Manda sair jogando o Cássio e é só tiro de meta. Tiratema, o lance do Reinaldo. Vamos lá. Tiratema entra em ação para esclarecer no lance do terceiro gol do Flamengo. Olha aí. Tiratema indicando 79 centímetros. Impedido o Reinaldo. E ainda depois foi empurrado fora da área. O juiz marcou o pênalti. Foi assim que o Marcelo interpretou o lance. No momento, o impedimento que o Tiratema ratifica. Ali o Edilson queria a falta. Paulo César mandou seguir. Fica sentindo um problema ali o Edilson. Chiquinho. Passa bem pelo Alessandro. Aí o Preto. Recebe o Preto. Nonato e Vinícius. Ele joga no Nonato. Arrumou mais atrás no Mantena. Marcos Vinícius. Marcado pelo Fernando. Aí jogou no vazio. O Chiquinho tinha ficado mais atrás marcando o Reinaldo. E aí não tinha um jogador do Bahia naquele lado do campo. Beto. Flamengo vencendo por 3-1. Coritiba vai batendo o Corinthians por 1-0 em Maceió. Na sequência, Cruzeiro e São Raimundo aqui no Almeidão e São Paulo Sport Recife lá em Maceió. São os jogos desta primeira fase e primeira rodada da Copa dos Campeões. Globo, a gente se vê por aqui. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Aí o Marcos Vinícius. Mais atrás passando o Mantena, o Preto na esquerda. Nonato foi pelo comando, ele não tocou não. Prefere jogar com o Japinha. Aí o Chiquinho. Boa tabela. No comando está marcado o impedimento do Nonato. No ataque do Bahia. Impedimento que não existiu. O auxiliar Eduardo Menezes levantou o seu instrumento de trabalho quando a bola já estava chegando, e não na largada. E o que chama atenção também aqui no Almeidão é que o paraibano, o torcedor da Paraíba, vem, na maioria, com a camisa do time, né? O estádio está vermelho. Vai jogando ali o Emerson. Complicou, Pet de longe. Pegou essa bola no alto, Pet. Sem dominar, sem deixar ela bater no chão. E levou uma bronca do Edilson e do Reinaldo. Mas acho que o Edilson estava em posição irregular. Estava marcando o goleiro. Se ele recebe a bola do Pet, sei lá, o Noronha, eu sinto o Noronha, mas a arbitragem é questão da irregularidade. Ele tentou chutar direto. O Edilson queria... Perdão, Noronha, o Edilson queria que a bola fosse passada para o Reinaldo. Ele é muito mais bonito o gol de primeira do Pet, né? Muito mais bonito do futebol. E só pode arriscar essa bola de primeira também, quem sabe. Quem não sabe, não arrisca nunca. Ouvindo a morte chegar, filme inédito. Hoje, depois do especial Brasil por Natureza, em Supercine. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica, cerveja é Antártica. É o Bahia com o Japinha. Já o show do intervalo para você. Nonato desarmado. Leandro não conseguiu jogar essa bola no Edilson, não. Esse é o Bebeto Campos. Bebeto que passou pelo Fluminense. Começou no Vitória, o Bebeto. Aí o Chiquinho, cruzamento. Explode no Alessandro, lateral para o Bahia. Belo chapéu, hein? Vem o Bahia de novo. Caralho, a gente tá aqui dentro, porra! Aí Japinha, vai pintar cruzamento. Levantou. Marcos Vinícius subiu na primeira trave. Junto com o Fernando e o escanteio. E o Júlio César pagou geral ali para os companheiros de defesa. Aí o Júlio César. E o Japinha na cobrança do escanteio.
Tentou o giro. Bebeto botou na frente. Rocha acompanha. Sai jogando com o Beto. E o lateral aí favorecendo o Flamengo. Aí o Flamengo, cartaz do torcedor, uma homenagem ao tricampeonato carioca. Falta sobre o Leandro. Tem o Flamengo com o Reinaldo. Fez o primeiro gol da Copa dos Campeões, o Reinaldo. O Flamengo vai vencendo por 3-1. Reinaldo, Rocha e Edilson de pênalti. Marcos Vinícius fez o gol do Bahia. Vamos ter 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo aqui no Almeidão, em João Pessoa, na Paraíba. E hoje não choveu em João Pessoa, né? Depois de 4, 5 dias de muitas chuvas. Aí o Cássio. Edilson pelo comando, Reinaldo do lado esquerdo. Já recebe o Reinaldo. Mantena não permite que ele tenha tranquilidade para trabalhar. Tem que recomeçar com o Rocha. Aí o Beto. 44 minutos. Petkovic. Levou, ganhou do Preto. Outro drible e a falta agora. Cometida pelo Mantena. Vai sair o cartão amarelo. Não, não vai não. Apenas a marcação, ele botou a mão ali na cintura, mas era para pegar o spray, não o cartão. Diga, Marcília. Mas não ficaria mal se ele mostrasse, porque o jogador do Bahia foi na perna do Petro. Em nenhum momento visou a bola, olha lá. Os três buscando a falta e o Mantena fez mesmo forte a falta em cima do Petkovic. E vai lá para a cobrança. Distante a falta, Beto também posicionado. Olha o Beto, disparou, Emerson no cantinho para defender. Quase que escapa essa bola ali na defesa. Uma tentativa de encaixar a bola. O goleiro Emerson. Mantena, tentou o cruzamento. Acompanhou legal o Juan na cobertura. Sai jogando para o Flamengo. 45, vamos a 47. A falta sobre o Cássio. Sérgio Noronha. 3-1 o placar do jogo. Flamengo vencendo. Com toda conta exagerado, eu acho. Acho que o Bahia jogou bem esse primeiro tempo também. Brigou no início até. Esteve melhor do que o time do Flamengo. Só que o Flamengo tem jogadores que desequilibram. Como eu já falei, o Edilson, o Petkovic, o próprio Reinaldo jogando na frente, é um jogador perigoso. Enfim, eu acho que se deveu muito mais ao valor individual do Flamengo do que ao conjunto do Flamengo para conseguir essa vitória um pouco mais dilatada. Sem levar em conta, é claro, o erro da arbitragem no terceiro gol, perdão. A arbitragem que depois errou no impedimento no ataque do Bahia. O jogador estava em posição legal. A arbitragem marcou, Marcília. Foi uma arbitragem que comprometeu o resultado do jogo. Compromete o resultado até de uma classificação, porque no campeonato de pontos corridos, erros acontecem e se diluem pela competição. Mas no mata-mata, o saldo de gols é o primeiro critério, pode decidir a passagem para a próxima fase de uma das equipes, né? Aí o Rocha fez o segundo gol do Flamengo. Edilson na ponta direita. A bola é boa. Já recebe o Edilson. Vai para a área. Rocha e Reinaldo pedindo. Edilson tenta o drible no fundo. Preparou no pet de bicicleta para a defesa do goleiro. E o torcedor gosta da jogada de efeito do Edilson e do pet. Quem não gosta? Futebol bem jogado é um grande barato, né? Já já tem um show do intervalo para você. A semana de treinamentos da seleção brasileira, os gols da Copa dos Campeões. Neste momento está encerrado o primeiro tempo aqui em João Pessoa, no gramado. O show do intervalo começa com o Fernando Rocha, com o Eric Faria. Conversar aqui com o Reinaldo. Reinaldo, Luiz Roberto, no momento do seu gol, dizia que ano passado o Flamengo foi eliminado depois de você perder um pênalti. Hoje você marcou o primeiro gol da Copa dos Campeões. Melhor assim, né? Com certeza. Ano passado eu estive aqui, infelizmente, perdi um pênalti. Mas isso acontece com qualquer jogador de futebol. Então agora o time está começando bem aí, mas não terminou o jogo. E eu quero mandar dedicar esse gol aí para a família do Krebs, apesar de eu nunca ter intimidade com ele, mas não tinha intimidade com ele, mas era um colega de profissão.
E o pessoal aqui ficou muito chateado. Força para vocês aí. Fernando Rocha. Conversando aqui com o Marcos Vinícius, autor do único gol do Bahia, um golaço, mas o Bahia precisava de fazer mais, não é, Marcos Vinícius? É verdade. Nós fizemos um, mas infelizmente tomamos 3. Eu não sei, particularmente, eu acho que o pênalti foi fora da área. Mas ele deu, a gente tem que acatar. E tem que voltar pro segundo tempo mais esperto aí, não perder mais gol. Aqui, Luiz Roberto, o Flamengo voltou com a mesma equipe. Autoriza Paulo César de Oliveira, a bola rolando, começa o segundo tempo. Em João Pessoa, na Paraíba, de 3 para o Flamengo, 1 para o Bahia. Primeiro jogo da primeira fase desta Copa dos Campeões. O Bahia também volta com a mesma formação. O técnico Evaristo conversou muito com os jogadores e cobrou mais empenho na marcação. Ele disse que o Flamengo está jogando muito fácil. Fernando Rocha acompanhando tudo sobre o Bahia. Eric Faria e os lances do Flamengo para você. Está marcada a falta pelo Paulo César de Oliveira. São 8 times buscando o título que vale uma vaga da Libertadores da América. Brasil que já tem o Grêmio como representante. Petkovic tentou o passe para o Edilson. Jogou nos pés do Jean Elias. Aí o campeão da Copa dos Campeões será o outro representante. Como são 4, campeão e vice do Brasil. As outras 2 vagas para a Libertadores 2002. Ramos tentou jogar no comando. Marcos Vinícius. Mantena. Ela sobra no Alessandro. Aí o Jean Elias. Tentou na esquerda com o Chiquinho. Antecipação do Alessandro. O Edilson tentou dominar, pisar nessa bola. E ela escapou do controle dele. Chiquinho. Bom passe à frente para o Ramos. Leandro bota o Edilson no contra-ataque, mas são 3 jogadores do Bahia, o Edilson e o Reinaldo. Olha o passe para o Reinaldo, a posição é legal. Reinaldo, goleiro saiu, o Reinaldo se enrolou, driblou o goleiro Emerson. O Reinaldo, quando tentou um toque à frente, a bola acaba tocando nas pernas do Reinaldo. E veja que a posição é legal, não, Renato Marcília? Foi perfeito, momento inclusive em off, aqui eu fiz sinal de positivo. No lançamento feito para o Reinaldo. Ele entrou por trás da linha da zaga depois do lançamento. Se enrolou todo com tanta facilidade. Outra vez a posição é legal, hein? Reinaldo no Petkovic. Vem o Petkovic. Beto se apresenta. Olha o Pet, foi para a área. Tentou o drible, ganhou. De esquerda, cruzou no Beto. O corte do Jean Elias. Segundo tempo começa como terminou o primeiro, né? Muita movimentação e muitas oportunidades de gols para os 2 lados. Aí o Marcos Vinícius. Diz que se fizesse um gol iria homenagear a filhinha Natália. Fez o gol, mas o time estava perdendo 2-0. Fez uma comemoração um pouco mais contida. O Marcos Vinícius. 67 anos o Evaristo, 69 o Zagallo. 2 experientes com grandes serviços prestados ao futebol brasileiro. Jogaram juntos pelo Flamengo no Tri de 55. Vamos para a cobrança do escanteio. Vem levantamento, Júlio César. Tirou completamente da área. Bola sobra com o Ramos. Aí o Japinha. Vai para cima da marcação do Alessandro. Segue o Japinha. Carrinho do Alessandro. Falta do Alessandro sobre o Japinha. Daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de A Padroeira. Próxima segunda começa a fase final da Liga Mundial de Vôlei, hein? 3 da tarde, Brasil e Polônia ao vivo na tela da Globo para você. Olha o Preto levantando. Juan tirou. Bebeto Campos jogou para frente. Não tinha nenhum jogador do Bahia do lado esquerdo. Sai jogando o Flamengo. Passe errado do Leandro. Ramos. Foi falta no Beto, cometida pelo Ramos.
Os internautas de todo o Brasil seguem participando da transmissão pela Globo. No primeiro tempo nós temos uma enquete e nós vamos agora ao resultado desta interativa. Qual o favorito para conquistar a Copa dos Campeões? Bahia, 1%. Opinião do internauta. Em Curitiba, 2%. São Raimundo também 2%. São Paulo, 5% apenas. Cruzeiro, 13%. Os grandes favoritos, na opinião do internauta, Corinthians, 15%. Flamengo, 22%. E o Sport do Recife com 40%, na opinião dos internautas. Os internautas... Acho que entupiu a linha lá em Recife. Claro, afinal é uma enquete, a gente nunca trata como... Olha aí o Mantena, recebeu na área. Tentou o recuo, vem o chute, saiu fraco, Marcos Vinícius. Bola voltou no Ramos, trabalha no pé esquerdo. Vira o jogo do lado esquerdo agora para o Chiquinho. Outra vez o Marcos Vinícius. E aí o impedimento, já está marcado o impedimento, mas ainda completando. Por isso que nós usamos a expressão interativa ou enquete. Pesquisa é com embasamento científico, certo? E na internet as pessoas participam. De repente, alguma torcida organizada do esporte está ali, faz uma corrente, todo mundo começa a participar e acontece uma vitória como esta. Mas como se trata de uma Copa dos Campeões, são grandes times do futebol brasileiro, todos lutando pelo título. A enquete feita que colocou o Maradona como o melhor jogador de todos os tempos, né? A Argentina carregou em cima da internet, né? E o Sport foi vice-campeão ano passado da Copa dos Campeões, perdendo para o Palmeiras por apenas 2-1. O que não quer dizer que o Sport não possa ser campeão. Claro, acabei de dizer isso aqui. São todos candidatos, são todos campeões. Aí sai jogando o Bahia com o Mantena. Foi a opção tática aí do Evaristo, né? O Mantena vinha jogando como lateral. Ele tirou o Claudinho, que é o jogador de criação do time, para escalar esse que está com a bola aí, o Mantena. Foram acesos agora os refletores aqui, depois do ataque. Pode completar, Fernando. Os refletores do estádio Almeidão, que estão sendo alimentados por 2 geradores e mais um de reserva. Passamos dos 7 minutos do segundo tempo. Copa dos Campeões, Corinthians 0, Curitiba 1, Flamengo 3, Bahia 1. Bola rolando no segundo tempo. Aqui em João Pessoa jogam Cruzeiro e São Raimundo. Daqui a pouco às 6h30. E em Maceió, São Paulo e Sport Recife. Os vencedores de João Pessoa se enfrentam. E os de Maceió também. Flamengo e Bahia contra São Raimundo ou Cruzeiro. Aí o Mantena marcado pelo Fernando. E é só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Embratel, 100% só Embratel. Aí, ó. Vamos acordar. Vamos de pé. Vamos, caralho. Tinha marcado o tiro de meta, mas marcou o escanteio cobrado. Olha a sobra do Ramos, o corte do Beto. E o contra-ataque do Flamengo. O Renato está com a bola, o Pet está na esquerda. Veja aí, recebe o Pet. Beto se manda pelo comando, o Edilson fica na direita. Aí vem o Pet, Reinaldo está livre, ele tentou pro Edilson. A jogada mais adequada era com o Reinaldo. Noronha, aí eu estou notando uma situação seguinte, mas os comentaristas do jogo, essa questão envolvendo Edilson e Pet, será que daqui a pouco um não fica procurando muito o outro só para dizer, para mostrar que não estão brigados, ou que não brigaram, enfim, e aí acaba causando algum tipo de prejuízo? Não, eu acho que é um pouco aquela vontade de fazer o Edilson artilheiro mais uma vez em mais uma competição. Isso aconteceu no campeonato do Rio de Janeiro. Procuravam o Edilson toda hora para ser o artilheiro e acabou sendo com todos os méritos, claro. A diferença de gols é critério para o desempate. Por isso, para o Bahia, independentemente de virar, de empatar, diminuir já é um bom caminho. Aí o Chiquinho foi para o lance individual. Vai pintar cruzamento, tem o Nonato na área. A bola vai passando para o corte do Cássio. Edilson. Aí o Rocha.
Petkovic recebe, vem contra-ataque. Edilson se manda, vai passar na esquerda. Na direita o Reinaldo, Pet jogou no Reinaldo. Edilson tá na área. Levantamento do Reinaldo pro Edilson. Reinaldo briga, jogou no Pet de esquerda, mandou pela linha de fundo. Mas inegavelmente o Bahia está deixando espaços para o contra-ataque do Flamengo. O Flamengo não está sabendo aproveitar. Já foram 2 contra-ataques em que o Flamengo poderia ter chegado facilmente, porque tinha 3 contra 3. O que facilita o atacante bastante tocar a bola. Quando as mulheres só pensam nisso, quem é mais sexy? Homens sarados ou barrigudinhos? A resposta amanhã no Fantástico. Aí o Fernando. Flamengo vencendo por 3-1. Tentando voltar à Taça Libertadores, que não ocorre desde 1993. Olha o Cássio, vai para a linha de fundo. Reinaldo está na área, vem o cruzamento. Olha o Edilson, olha o Edilson. Dominou, protegeu, arrumou no Petkovic. Tentou um chapéu e uma antena chegou para tirar. Rocha no Cássio, segue o Flamengo apertando. Outra vez o Rocha. Recebe Beto. Faz o passe na direita com o Alessandro. Vai para cima da marcação do Chiquinho. Edilson na devolução. Carlinhos não conseguiu jogar essa bola para a lateral, não. Alessandro no Edilson. Beto. Veja o Cássio, tem liberdade. Reinaldo está na área, tentou o chute, a defesa, voltou, Reinaldo! É verdade, mas defensável. Ele tentou segurar de uma vez só. A bola escapou do seu controle. E o Reinaldo atento chegou na dividida, mesmo com o goleiro usando as mãos. O Reinaldo toca para o fundo da rede e faz. Flamengo 4-1, o segundo do Reinaldo no jogo. 11 do segundo tempo. O presente do goleiro, hein? A bola foi em cima dele, não havia dificuldade. Ele apenas, quando ele tentou amaciar, a bola, ao invés de tocar o terreno, tocou o joelho dele, goleiro, e aí sobrou, ficou na frente para o Reinaldo entrar e marcar. Ele tentou realmente fazer a defesa em 2 tempos, só que a bola tocou no joelho dele. Luiz. Diga, Eric. É uma informação curiosa. No primeiro tempo eu disse que o Reinaldo estava quase negociado para o Cruzeiro. Tinha sido um pedido do técnico Carpegiani, que tinha trabalhado com o Reinaldo no Flamengo. E no momento que o Carpegiani veio aqui para assistir ao restante da partida, o Reinaldo marcou o gol. O Carpegiani virou para o Kleber, o zagueiro Kleber, e falou: eu disse que esse garoto é goleador. A reação do Carpegiani, que agora é o técnico do Cruzeiro, com a saída do Filipão para a seleção brasileira. Marcília, no lance do gol. Não há nenhuma infração, os jogadores do Bahia reclamam, mas bateu o roubo, o bom goleiro Emerson, por sinal. A bola não estava de posse do Emerson, ele está tentando dar um tapa na bola e o Reinaldo vem e disputa lisamente. Uma eventual lesão é uma fatalidade, uma consequência de um choque que faz parte do futebol. Olha que ele não tem a posse da bola ali. A bola está dividida, portanto, esse choque, digamos assim, é normal, né? É normal, faz parte do jogo do futebol. No caso, ele está com a mão, o outro com os pés, acabou levando a pior. O Bahia fez uma alteração, a entrada de Luiz Carlos Capixaba, camisa número 15, e a saída do lateral Japinha com a camisa número 2. Portanto, Capixaba, voltando de contusão, é titular do time do Bahia. Olha o Edilson para a saída do Emerson. Provavelmente o Mantena vai passar a jogar como lateral direito. Ele vinha exercendo essa função no time do Bahia nos últimos jogos. E o Capixaba entra ali no meio de campo. É a primeira modificação que faz o Evaristo, exatamente na peça que ele provocou a surpresa para o Flamengo, Noronha. Ele tentou uma surpresa, não conseguiu, não teve sucesso. Agora, ele mexeu demais na estrutura do time, né? Mexe aqui, tira ali, quem está na frente joga para trás. Eu não gosto muito disso, não. Veja o Mantena aí jogando como lateral direito. Preto, a marcação do Rocha. Aí o Jean Elias. Chiquinho com o Alessandro.
Flamengo vencendo por 4-1. O Alessandro ficou sentindo na dividida com o Chiquinho, hein? Marcos Vinícius arrumou no preto, foi para a dividida. Fernando chega limpando. E a reclamação com o Paulo César de Oliveira, do jogador do Bahia do Preto. No momento que o Alessandro cai e na queda ele sente um problema físico, talvez ali no ombro direito. Caiu mal, hein? Caiu realmente de mau jeito o Alessandro. E a festa que faz o torcedor paraibano é impressionante. 38 mil pessoas no Almeidão, em torno de 38 mil pessoas no Almeidão, gritando, e o grito é de tricampeão, né? Claro, numa homenagem ao tri estadual. Internauta de todo o Brasil, temos também no segundo tempo uma enquete para você participar. Quem vai ganhar o Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1 amanhã, 9 da manhã, hein? As alternativas são as seguintes: Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Ferrari, David Coulthard, Mika Häkkinen, McLaren, ou então Williams, Ralf Schumacher ou Juan Pablo Montoya. Como subsídio para você, Michael Schumacher larga na pole position, Coulthard é o segundo. Ralf Schumacher é o segundo, corrigindo aqui. Michael Schumacher, Ralf Schumacher, Montoya, Rubinho, Coulthard e Häkkinen, o grid. O posicionamento que eu estava dizendo anteriormente é do campeonato, a classificação do campeonato, né? O Schumacher é o líder, o Coulthard é o segundo, o Rubinho é o terceiro no campeonato mundial, na classificação do mundial. Mas no grid amanhã é Michael Schumacher e Ralf Schumacher. A família Schumacher na primeira fila. E o Rubinho largando com o quarto tempo na segunda fila ao lado do Montoya. É a terceira dobradinha da dupla dos irmãos Schumacher na temporada. Amanhã, 9 da manhã, com Galvão Bueno, com Reginaldo Leme, ao vivo para você, direto de Nürburgring, o Grande Prêmio da Europa. Aí o Reinaldo, desarmado pelo Carlinhos. Flamengo vencendo 4-1. Desta forma, com 3 gols de diferença, o Flamengo poderá perder até por 2 gols de diferença na próxima quarta-feira, aí em Maceió, contra este Bahia. Cássio marcado pelo Mandena e a falta sobre o Cássio. Ô, Luiz, diga. Se eu sou pai do Schumacher, eu tomo um Lexotan e vou dormir. Porque ver os dois filhos a 250 por hora, meu amigo. Pessoal do Cruzeiro acompanhando, assistindo ao restante do jogo aqui em João Pessoa. Cruzeiro e São Raimundo na sequência. Em Maceió, São Paulo Sport do Recife na sequência. Lá a bola rolando, Corinthians 0, Coritiba 1. Leandro. Beijo Rocha. Cássio. Aí o Edilson. Fernando. Vai sair driblando, Fernando. Se deu bem, jogou no Beto. Reinaldo se desmarca, o Beto tentou na esquerda e a bola ficou com o Mantena. Próxima segunda começa a fase final da Liga Mundial. Vôlei para você direto da Polônia. Marcos Vinícius, Nonato está na área. Coelho Fernando. Está jogando para o Flamengo. Segunda, Brasil e Polônia, para você ao vivo, 3 da tarde. Segunda, terça, quarta. Na terça, aí está o Paulo César Carpegiani, técnico do Cruzeiro, que joga na sequência. Na terça, Brasil e Iugoslávia. A Iugoslávia campeã olímpica. Olha, o chute foi pela linha de fundo. E na quarta-feira, completando a participação na primeira fase, o Brasil vai enfrentar a França, sempre às 3 da tarde. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Itaú, o lugar certo para investir seu dinheiro. Valendo vaga da Libertadores da América e a Copa dos Campeões, a primeira rodada, o Flamengo vencendo 4-1 o Bahia.
Juan, Edilson de primeira no Petkovic. Se manda para direita o Reinaldo. A sobra do Juan. A dividida e o Mantena sai jogando. Fazendo justiça, o passe de primeira foi do Reinaldo para o Petkovic. E não do Edilson. Esse é o Chiquinho. Bahia sabe que é importante diminuir a diferença. Para na próxima quarta-feira jogar por uma vitória por diferença menor de gols. Por isso vai para cima. Aí o Marcos Vinícius. Esse é o Preto. Tentou o chute e jogou pela linha de fundo. Luiz, hoje o Flamengo está estreando um novo uniforme, de mudança significativa mesmo. São duas estrelas que foram bordadas acima do escudo. Uma mais clarinha, branca, que corresponde a esse tricampeonato, quer dizer, são 4 estrelas brancas, representando 4 tricampeonatos na história, e uma estrela dourada, mais acima, que representa o Campeonato Mundial Interclubes, conquistado em 81. Agora vai entrar o Robson. Exatamente, substituição aí no Bahia, saindo o número 9, Nonato, e entrada de Robson, atacante que gosta de ser chamado de Robigol. Jogou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Santa Cruz. E é um jogador artilheiro. Falta sobre o Cássio. Claro, Noronha, aqui o Evaristo sabe que precisa diminuir essa diferença, né? Só que eu acho que deveria pensar nisso ao escalar o time para entrar em campo, ou seja, jogar um pouco mais à frente, jogar para tentar ganhar o jogo. Tentar diminuir a diferença agora, depois que está 4-1, é difícil, né? E indo à frente, ele está dando espaço para o Flamengo contra-atacar. Eu não me espantaria se o Flamengo tivesse mais 1 ou 2 gols. Aí a falta favorecendo o Flamengo. Reinaldo, Juan na área, vem o levantamento. Sobra do Mantena. Que levou o cartão amarelo e olha, ficou barato, hein? Porque ele foi no joelho do jogador do Flamengo, poderia ter levado o vermelho. Marcada a falta do Beto, diga, Noronha. Perdão, eu tô achando o Paulo César, Marcílio, extremamente tolerante com a violência. E o que surpreende, que não é da característica dele, que se notabilizou por ser um árbitro intolerante com essa questão da disciplina, da deslealdade, do antijogo, de não contemporizar. Ele está ficando perigosamente político, quando ele justamente se firmou uma outra característica da arbitragem. Jean pega forte, hein? Disparou, jogou pela linha de fundo. Globo, a gente se vê por aqui. Guaraná Antártica, São João pede Guaraná Antártica. O Fantástico denuncia. Um dos remédios mais vendidos no país pode ser a explicação que faltava para o que aconteceu com o craque Ronaldinho na final da Copa de 98. Amanhã no Fantástico. Copa dos Campeões que leva o campeão a Libertadores e ainda dá ao campeão R$1.400.000. Este é o prêmio, é o valor do prêmio para o time campeão. Clubes que estão em crise, como é o caso do Flamengo, depois da falência do parceiro do Flamengo, especialmente salários atrasados, é um dinheiro que chegaria em excelente hora, né? Os jogadores não recebem salários desde março. No próximo dia 5 completa 4 meses de atraso. Vem o Bahia com o Chiquinho. Tentou o chute o Ramos. A bola vai sobrar com o Robson. Melhor para o Cássio. Fernando. Flamengo vencendo por 4-1 aqui em João Pessoa. Petkovic. Edilson. Beto. Pet e o Reinaldo. É pro Reinaldo, a posição é boa. Reinaldo tá na área. Tentou o drible, vai pro fundo, veio o cruzamento, a bola voltou no Pet. Driblou. Queria pênalti do Mantena, o Pet. O
Paulo César de Oliveira estava muito bem colocado, muito próximo da jogada. A impressão que fica daqui é que ele dá o drible e depois se joga tentando cavar uma penalidade. Ó, realmente não houve. Para o lance anterior, o Reinaldo mais uma vez mostrou que teve dificuldade em dominar a bola, hein? Foram 2 lances que ele deixou de marcar, porque não dominou a bola, ficou batendo na canela. Aí o Robson. Leandro apertou. O Robson ficou com a bola, mas estava marcada a falta sobre o Marcos Vinícius. Preto e Leandro ficam discutindo ali. E a falta é para o Bahia. Mais uma vez o Jean Elias. E o Preto e o Leandro se conhecem de longa data. Eles jogaram juntos no Vasco. O Preto foi revelado no Vasco, assim como o Leandro Adler. Com esses 4 meses de atraso, o Noronha e Luiz apenas ressalta o alto profissionalismo, por exemplo, dos jogadores do Flamengo. De outros também. Mas é que o Flamengo, com 4 meses, como falou o Eric, e foi campeão carioca, né? Quer dizer, não foi isso que fez com que os jogadores diminuíssem seu ânimo, sua vontade, sua determinação, né? Olha o Jean Elias para fazer a cobrança da falta. Chuta forte, por enquanto não acertou. Vamos ver nessa. Olha o Jean Elias, que pancada, Júlio César! Agora acertou o Jean Elias. Veja o Preto de novo. Vai para o cruzamento, olha o Robson. E a sobra do Júlio César. Beto. O Bahia pressionando. O Flamengo vence por 4-1. O Bahia quer diminuir a diferença. Próxima quarta, os times voltam a se enfrentar em Maceió. Por enquanto, o Flamengo poderá perder até por 2 gols de diferença para ficar com a classificação. Robson mais atrás no Jean Elias. Esse é o Mantena. Bebeto Campos. Marcos Vinícius. Preto. Cássio tentou jogar lá no contra-ataque para o Reinaldo. Foi muito aberto o passe. Adiantou muito, só tiro de meta, favorecendo o Flamengo. O Flamengo tenta voltar à Libertadores, disputou 6 vezes a Libertadores da América. O Flamengo foi campeão em 81, foi a Tóquio, campeão mundial também em 81. 20 anos da conquista desse título, desses títulos do Flamengo. E há 8 anos, portanto, não chega a Libertadores. O Bahia jogou a Libertadores 3 vezes. A última em 89. É o grande objetivo dos clubes brasileiros. Claro, além da conquista dos títulos, do prazer de você ser campeão, ou brasileiro, ou da Copa do Brasil, ou da Copa dos Campeões, chegar a Libertadores, né? Visibilidade internacional, que tem um peso, sem dúvida, na história do próprio clube. Olha o chute do Preto, a bola tocou no Fernando, ele vai para a dividida e sai jogando com o Cássio. Nas jogadas pelo alto, 5 do Flamengo, 15 do Bahia. É a pressãozinha do Bahia para tentar diminuir essa diferença de 3 gols, que é incômoda no segundo jogo. Agora, de qualquer maneira, falta ao Bahia um pouco mais de poder de fogo. O Flamengo não está sabendo aproveitar o contra-ataque, o espaço que tem para contra-atacar. Mais calor em João Pessoa. Agora com a noite chegando, né? A temperatura fica mais agradável. João Pessoa, cidade de 600 mil habitantes, a capital da Paraíba. Veja o Rocha, recebeu com liberdade. Olha o Petkovic, é para ele. Petkovic no fundo, tentou levantar para o Reinaldo. Reinaldo passou da jogada, sai jogando o Bahia. E daqui a pouco, depois do futebol, as emoções de A Padroeira. Amanhã, 9 da manhã, Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1, direto de Nürburgring para você. Schumacher é o pole position, Rubinho com o 4º tempo. Amanhã, 9 da manhã. Fernando com o Robson.
Conseguiu jogar a bola para a lateral, o Fernando. Vamos, Rocha, Beto. Vamos lá. Gás, vamos, Leandro. São os gritos do Júlio César com os companheiros de defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Topper, para você jogar o futebol dos seus sonhos. Aí o Alessandro. Faz bem o giro, Rocha. Aí o Cássio. Leandro desarmado. Vem o Bahia agora com liberdade. São 3 jogadores do Bahia contra 2 do Flamengo. O Preto fez a jogada, vai para o meio, tentou o toque. Que lance! Veja que o Preto carrega. Os 2 companheiros de ataque conseguem levar a marcação. E aí ele tem a liberdade para fazer a jogada. O Preto, para a alegria da esposa Raquel, que está lá em Salvador curtindo e torcendo pelo marido. Agora, Noronha, o Bahia conseguiu ter 3 contra 2. Saiu bem com a bola dominada, o Flamengo estava avançado. Agora, o time do Flamengo me parece um pouco acomodado, querendo fazer com que o Edilson e o Reinaldo marquem muitos gols e tal. E se o Edilson tem facilidade, acho que o Reinaldo não tem tanta assim, não. Alessandro jogando essa bola para escanteio. E para tentar acabar com essa acomodação a qual o Sérgio Noronha se referiu, o Zagallo vai mexer por atacado. Daqui a pouco eu confirmo, são 3 substituições. O Flamengo faz um placar confortável. Embora talvez elástico, né? Pelo primeiro tempo que fez o Bahia, você vê o Klemer assistindo ao jogo no banco de reservas. É a cobrança de escanteio. Olha o toque de cabeça, Júlio César. O Marcos Vinícius ficou ali. Veja ele. À frente do Júlio César, na expectativa do que fosse acontecer depois da cabeçada do Carlinhos. E o Alessandro furou. E o Flamengo se deu bem. Como disse o Eric, já 3 modificações no time do Flamengo. Vamos confirmar então, Luiz? Vamos lá, Eric. São 3 substituições. O Alessandro, número 2, pediu para sair. Entra o Maurinho, 14. Um lateral direito pelo outro. A segunda substituição, Fábio Augusto, 16. Um dos reforços contratados para essa temporada. Jogador mais conhecido, com a número 16, entra no lugar do Petkovic. E o Leandro Machado, centroavante, 18, entra no lugar do Reinaldo, número 8. Portanto, 3 modificações. O Leandro, que voltando aos poucos ao time do Flamengo, depois de séria contusão, aí adquiriu sua forma, fez um dos gols no amistoso do meio de semana. O Leandro Machado no lugar do Reinaldo. Está saindo aí o Petkovic para a entrada do Fábio Augusto. Fábio Augusto, do Botafogo, do Corinthians, do próprio Flamengo, enfim. Veja ele aí, ó, entrando no time rubro-negro. Para a saída do Petkovic. E daqui a pouco uma alteração também no time do Bahia, número 18, Washington, no lugar do número 11, Marcos Vinícius. Sobre o Leandro Machado, que está entrando agora, Luiz, ele ficou 9 meses inativo por causa de uma lesão no joelho, vem recuperando a forma física aos poucos. O Zagallo gosta dele, por isso está dando essas oportunidades. Leandro Machado entrando com a camisa número 18. Noronha vai comentar essas modificações na sequência, que o Bahia tem essa falta aí que o Preto vai lá para fazer a cobrança. O Bahia sabe da importância de diminuir a diferença. Olha o levantamento, Júlio César. O Bahia vai chegando aos poucos e criando as possibilidades, hein? Tirou o Mantena.
Sérgio Noronha, o Flamengo mexe, o Zagallo bota logo 3 jogadores bem em cima do que você vinha dizendo. O time se acomodou um pouco e tal para mexer, para sacudir. Tá dando pernas e também fazendo com que os jogadores estão alguns parados, como o caso do Leandro aí, ganhem jogo, ganhem estado de jogo. O Petkovic saiu por causa de um problema físico, cansaço mesmo. Ele não se reapresentou para a pré-temporada. Foram 8 a 9 dias de treinamentos fortes. Ele não os fez. Por isso o Petkovic saiu, foi poupado para o jogo da volta em Maceió. E o Edilson levou um cartão de graça, né? Ficou na frente da bola, não deixando a cobrança da falta. Olha o Leandro. Desarmado, vem de novo o Bahia. Robson. Bola não saiu, continua com o Robson. Marcado pelo Fábio Augusto. Mais atrás no Chiquinho. No Bahia já está lá na área o Washington. Número 18, atacante. Saiu o Marcos Vinícius, número 11. Levantamento, o Júlio César acompanha, evita a saída pela linha de fundo. Torcedor do Bahia com o reforço de um botafoguense ali. Na expectativa do Bahia diminuir a diferença. Quarta-feira, Flamengo e Bahia em Maceió. E o Flamengo, por enquanto, com esse placar, poderá perder até por 2 gols de diferença. Chiquinho. Levantou no Mantena. Jogou à frente. Preto faz o levantamento. Olha o Robson. Sobra do Beto, hein? Jogou para ele mesmo. Fez um lance interessante o Beto. Leandro está passando na direita. Maurinho também. Jogou no Maurinho. Leandro Machado está na área. E o Edilson pedindo. Aí vem o cruzamento. Quanto foi do Bebeto Campos? Mas já havia o impedimento na marcação do Paulo César de Oliveira. Globo, a gente se vê por aqui. Antártica. Cerveja é Antártica. Aí o Washington jogando com o Mantena. Levantamento, olha o Preto, vai lá o Júlio César e a bola vai diretamente pela linha de fundo. A confirmação da modificação no Bahia, o Washington, número 18. Entrando aí o Marcos Vinícius. O Washington com passagem no futebol do Rio, jogou no Americano de Campos. Entrando o Washington, saindo o Marcos Vinícius. A modificação feita pelo técnico Evaristo de Macedo. Olha o Washington. Tentou o chute cruzado, jogou diretamente pela linha de fundo. Para o desespero do Robson. Jogadores do Bahia se posicionavam lá na área. Aí o Robson voltando. Exclusivo no Fantástico. Os campeões do mundo de 70 revelam as cenas inéditas de um dos jogos mais dramáticos da seleção. O duelo contra o Uruguai. Semifinal da Copa de 70. Leandro Machado. Queria falta o Leandro, ficou sentindo. Paulo César Oliveira mandou seguir. Em Maceió segue Corinthians 0, Coritiba 1. Os times voltam a jogar quarta-feira aqui em João Pessoa. Os chutes agora nas finalizações, 11 do Flamengo e 20 do Bahia. O Flamengo foi muito mais objetivo e jogou nos contra-ataques. E o Bahia tendo que pressionar, justificando assim essa superioridade neste fundamento, Noronha. Agora no segundo tempo o Bahia está dominando inteiramente, mas não chega a ser um domínio que ameace realmente. O Bahia tem a bola, pressiona, chega e tal. Mas as oportunidades não aparecem. E o Flamengo desperdiça as que tem quando sai, como agora, no contra-ataque. Olha só. A vontade na força física do Beto. Acaba desarmado. Amanhã, 9 da manhã, Grande Prêmio da Europa de Fórmula 1. Direto de Nürburgring, com Galvão Bueno, Reginaldo Leme. 9 da manhã na Globo. Chiquinho.
Capixaba jogou mais atrás. Ramos. Aí o Mantena. Faz o levantamento. Robson domina, gira, leva para o pé direito. Sai o chute, a bola desviada e escanteio. O escanteio para o Bahia aos 39,50. Aí vem levantamento. Carlinhos está lá na área. Toque foi do Robson e apenas o tiro de meta para o Flamengo. Próxima semana começa a fase final da Liga Mundial de Vôlei. É o Brasil em Katowice, na Polônia. Segunda-feira, Brasil e Polônia. Terça-feira, Brasil e Iugoslávia, os campeões olímpicos, hein? E na quarta-feira, Brasil e França, sempre às 3 da tarde. Ao vivo na Globo. Deste grupo de 4, os 2 mais bem colocados se classificam. E aí, sexta e sábado, fase semifinal. E no sábado, a grande decisão. Tomara que com o Brasil lá. O passe para o Leandro, a posição é boa. Leandro Machado tentou o corte e o drible. Continua com a posse de bola e recomeça com o Cássio. Fábio Augusto. A inversão agora para Maurinho. Leandro na área, Fábio Augusto também se apresenta. O corte foi do Jean Elias. Fernando vai chegando com o Robson. Jogou para a lateral. Esta é a primeira rodada da Copa dos Campeões. Em todas as fases, sempre 2 jogos. Número de pontos, depois diferença de gols. Em caso de tudo empatado, decisão da vaga nos pênaltis. Claro, após o segundo jogo. Vencedor de Flamengo e Bahia enfrenta o vencedor de Cruzeiro e São Raimundo. Campeão da Copa Norte, o São Raimundo. E o vencedor de Corinthians e Coritiba. Olha, o Robson dominou, botou para frente, o Fernando chega para tirar. Quem sair do confronto, Corinthians e Coritiba, enfrentará o vencedor de São Paulo Sport. Lateral favorecendo o Bahia aos 42 minutos. Ó, a vitória muito importante do Flamengo pela ampla diferença. 3 gols até aqui. 4-1 é o placar do jogo. O Flamengo devolve a goleada sofrida no Brasileiro do ano passado em Salvador. Falta do Maurinho sobre o Chiquinho. E a torcida do Flamengo é só alegria. O duro de passar com esse bandeirão que você viu é que quem fica sob o bandeirão não vê, não pode assistir lá a sequência do jogo. Vamos para a cobrança da falta. O Bahia vai todo para o campo de ataque, tentando diminuir essa diferença. Jean Elias, o grandalhão, está lá. Olha o levantamento. Robson tentou o desvio. O Fernando chega para tirar. Aí você passa com o bandeirão. Quem fica embaixo não vê a sequência. Aí o Beto. Recebe na frente, tentou jogar no Leandro. E olha, o Edilson estava livre do lado direito. Aí vem o Bahia. Cruzamento para as mãos do Júlio César. Nesse tipo de lance agora do Beto, que o Flamengo vem desperdiçando há muito tempo. Poderia ter feito mais 1 ou 2 gols na pressão do Bahia, que estava valentemente tentando diminuir o placar e tal. Para estar encontrando dificuldades. E o Flamengo, quando sai, tem muito espaço. Olha, no confronto histórico de Flamengo e Bahia, o Bahia tem 21 vitórias contra 19 do Flamengo. O Bahia é sempre um adversário muito forte. O Flamengo diminui essa diferença agora, apenas 1 vitória a diferença. E foram raras as goleadas. Então o Flamengo perde a chance, como disse o Noronha, de aumentar a diferença, que dificilmente você tem outra chance num curto espaço de tempo, num confronto desse tamanho, que envolve 2 grandes do futebol do Brasil, de aplicar uma goleada no adversário. Mas está vendo o Bahia marcando por pressão no campo do Flamengo, faltando 2 ou 3 minutos para terminar o jogo. Olha lá.
Vamos a 48 no segundo tempo. Beto. Leandro devolveu no Beto, corte do Jean Elias. A placa dos 3 minutos. Vamos aos 48. Edilson tentou jogar no Maurinho. Está jogando Carlinhos. Daqui a pouco, logo depois do futebol, as emoções de A Padroeira. Leandro Machado faz o giro. Joga na direita. Boa bola no Maurinho. Vem cruzamento. Edilson. Tentou dominar ali com o pé direito, mas não conseguiu. Olha, Luiz e amigos da Rede Globo, eu não gostei da atuação do Paulo César Oliveira. Ele foi muito benevolente com a questão da violência. O Jean Elias, por exemplo, Noronha, saiu sem sequer uma advertência com tudo que ele fez, principalmente no início da partida. O Mantena agrediu o Cássio e levou um cartão amarelo. Quer dizer, saiu da sua característica justamente que é de ser um árbitro intolerante com a indisciplina e com a violência. No aspecto técnico, marcou aquela penalidade máxima inexistente a favor do Flamengo, quando estava 2-1, quando havia inclusive impedimento no início do jogo, no início do lance. 4-1 abafa essa questão da arbitragem. Agora, numa análise técnica fria, ele ficou muito abaixo daquilo que a gente conhece do Paulo César, que é um bom árbitro. Hoje não foi um bom árbitro. E o Maurinho jogando essa bola para escanteio. Zagallo não cansa de gritar contigo. Deu uma conferida ali no cronômetro. 46, Zagallo e meio. Vamos a 48, minuto e meio ainda de jogo. Do outro lado, a preocupação do Evaristo de Macedo, os dois técnicos. Vamos para a cobrança do escanteio. Tem um levantamento. Olha o Robson na área, a chance para diminuir. Júlio César faz a defesa. O Washington girou e bateu forte. Júlio César salva o segundo gol do Bahia. Outro escanteio. É a persistência do Bahia. Aí o levantamento. Bola volta no preto, tentou o cruzamento. Mantena levantando, tá valendo a chance do segundo. Gol do Bahia! Gol de Carlinhos, número 3. Veja a hora do cruzamento, Leandro Ávila lá na ponta direita dando condições. Carlinhos, ele dribla o goleiro e toca para o fundo da rede. Veja o gol do Carlinhos. Em cima do vídeo, o Leandro dá condições. Mais uma vez agora por outro ângulo e o Bahia diminui. A diferença agora é de 2 gols. Se o Bahia vencer por 2 gols de diferença na quarta-feira em Maceió, leva a disputa da vaga para os pênaltis. Carlinhos, que jogou na seleção principal e também fez um gol nesse único jogo contra a Colômbia. Neste momento, Paulo César de Oliveira encerra o jogo. Flamengo 4, Bahia 2. Valeu a persistência do Bahia até o fim, diminuindo a diferença. Vamos ao gramado com o Eric Faria e o Fernando Rocha. Conversar com o Edilson, uma vitória que foi boa, mas que poderia ter sido melhor se não fosse esse gol no fim, né, Edilson? Eu tô avisando, vai tomar o gol. A gente fez um placar de 4-1 aí, começou a ficar tocando para trás, desinteressou do jogo, acaba tomando gol. Um saldo que era de 3 gols, agora ficou em 2. Mas dá para dizer que essa diferença de 2 gols é uma boa diferença e deixa o Flamengo bem perto da vaga, né? Mas podia ser melhor. Tá aí o Edilson chateado com esse gol no fim. Fernando Rocha. Conversando aqui com o Capixaba, homem importante no esquema do Bahia, 4-2, uma diferença que pode ser revertida lá em Maceió, Capixaba. Pode sim, né?